queridos alunos do curso técnico em Agente Comunitário em Saúde. Iniciaremos hoje a disciplina de Planejamento, Programação e Avaliação em Saúde. Eu sou a enfermeira Patrícia Santos e estarei com vocês durante toda essa disciplina. A nossa disciplina, como já foi dito, é Planejamento, Programação e Avaliação em Saúde, e fará você refletir sobre o papel da administração a serviço das organizações de saúde. O foco é o resultado positivo, sempre em busca da eficiência e eficácia das organizações públicas, mostrando resolutivo aos interesses dos cidadãos. Vocês vão observar que é resolutivo quando eu consigo encaminhar esse cidadão. Ou eu resolvo o problema, ou eu dou encaminhamento para que logo à frente ele consiga resolver o problema dele. E o que seria então a administração, O que é administrar? Todos os dias nós tomamos decisões de administrar a nossa casa, de administrar nosso trabalho. Então é o quê? Gerir, conduzir, organizar, estabelecer metas, termos os objetivos. Então, frente a isso, nós já temos os elementos da administração, que vocês já têm um pouco de conhecimento. Planejamento, que são os objetivos e os recursos, e os resultados que queremos alcançar. Um exemplo seria, estamos, por exemplo, no final de ano e programamos o que nós iremos fazer em 2018, em 2019. Nós temos metas a pequeno prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, esse planejamento com estabelecimento de objetivos para atingir os resultados é o que nós chamamos de planejamento. A organização é a disposição de recursos e pessoas para a execução. O que é que precisamos para atingir esses resultados, esse objetivo? Precisamos de recursos financeiros? Precisamos de recursos somente de pessoas? Essa seria a organização. Logo em seguida, entraremos com a execução e direção, orientando, dando metas para cada indivíduo que está envolvido nesse planejamento. E, por fim, o controle. O que eu estou fazendo está tendo resultado? Essa meta, ela está indo em direção a ser atendida, a ter um resultado positivo? Ou eu posso remodelar, eu posso refazer esse planejamento para que eu tenha um resultado melhor, mais eficaz e mais eficiente? O processo de administrar está para qualquer situação onde haja pessoas que utilizem recursos dos mais diversos para atingir algum objetivo para determinada organização. O mais importante no planejamento é se eu tenho os objetivos, se eu sei a direção e se eu tenho os recursos. Ponto-chave para quem está administrando. Utilizamos a administração regularmente em nosso cotidiano, na organização de um aniversário, um almoço de domingo e etc. Você sempre vai imaginar, eu tenho todos os ingredientes, quantas são as pessoas? Para reunir condições que nortearão a tomada de decisão que seja eficiente e eficaz na busca de objetivos. Está aí mais dois conceitos importantíssimos dentro da administração: eficiência e a eficácia. Eficiência, relação entre resultados obtidos e os recursos empregados. E a eficácia, capacidade de alcançar o efeito esperado ou desejado através da realização de uma ação. Eu sou eficiente quando eu consigo empregar recursos materiais ou humanos que atinjam o meu objetivo, evitando desperdício, evitando o uso exacerbado de verbas, mantendo um limite. Então, quando falamos em administração, principalmente a pública, eficiência e eficácia têm que estar sempre presentes. Continuando o planejamento. Decisões que procuram influenciar o futuro ou que serão colocadas em prática no futuro da organização. Como eu já imaginei, eu tenho como definir os objetivos ou resultados a serem alcançados? Essa meta que eu quero alcançar, ela é palpável, ela é atingível? Eu tenho os meios para possibilitar a realização desses resultados? Vou comprar um carro em 2018, vou trocar um carro em 2018. Eu tenho como atingir a verba para chegar no final de 2018 e poder trocar o carro? Vou fazer uma pós-graduação em 2018,
mas são 2 anos, 2018, 2019. Eu tenho como manter os recursos para 2018 e 2019 eu pagando a minha pós-graduação, viajando para outro estado? E as intercorrências? Né? Nós temos que imaginar aquilo que nós temos, né, palpável em mente, e o que pode acontecer de intercorrência, que vocês vão ver, que são os fatores externos que podem estar influenciando na nossa empresa, no nosso dia a dia, no sistema de saúde. Vamos lá. As premissas do planejamento. Eu estou no presente e para eu planejar é um futuro. Mesmo um segundo após o que eu falar aqui, já é um futuro. Eu vou planejar que quando eu terminar, que saímos da aula, eu vou ler todo o material do que o professor falou. Então, mesmo sendo para hoje, mas é um futuro. É um futuro curto, mas é um futuro. É onde nós estamos, passamos pelo planejamento e onde pretendemos chegar. Esse é o nosso futuro. O que muda? A situação atual, eu fiz planos e vou obter os meus objetivos. Vamos lá. Temos 3 níveis de abrangência no planejamento. Planejamento estratégico, tático e o operacional. Vocês vão ver nos outros módulos que o planejamento estratégico ele vai estar mais presente nas organizações públicas de saúde e ele vai ter metodologias diferentes para se trabalhar. Então, o que é esse nível estratégico? Você já imagina estratégia, tático, táticas. O nível operacional, o pessoal que está ali trabalhando todos os dias, vamos dizer, os nossos colaboradores. No nível estratégico, as decisões envolvem objetivos de médio e longo prazo, tem a missão, os cursos de ação e avaliação de oportunidades e riscos. Então, quando eu falo nível estratégico, eu já lembro do quê? Do topo, da cúpula, dos gestores, né, que vão traçar estratégias a longo prazo, onde vai ser definido, onde essa empresa vai chegar, onde essa organização de saúde quer alcançar as metas. O nível tático, decisões que derivam de nível estratégico e envolvem objetivos de médio e curto prazo de cada área. O nível tático é como se o meu superior, eu sou um coordenador de área, o meu superior, o meu diretor, me deu as metas. Olha, você vai fazer isso com os seus funcionários, com os nossos funcionários. Então, eu sou coordenadora daquele setor, e eu vou colocar novas metas, novos objetivos a médio prazo, para que a longo prazo o nível estratégico consiga alcançar seus objetivos. No nível operacional, as decisões envolvem definições a nível de tarefas, o que será feito e vincula ao nível tático. Já são os meus colaboradores, o nível operacional ele vai executar, mas eu digo, em uma semana eu preciso de 30 atendimentos odontológicos. Nós precisamos atender 30 atendimentos odontológicos para que a fila no SUS diminua. Então, nosso agente de saúde vai para a área e ele vai imaginar, se ao final de uma semana eu tenho que ter 30 e nós vamos trabalhar de segunda a sexta, então nós vamos ter o quê? 6 atendimentos por dia. Para eu conseguir ter o atendimento de 6 pessoas na segunda-feira, se eu não trabalhei sábado e domingo, então na sexta-feira eu tenho que me programar e já deixar agendado para que a odontóloga, quando chegar no serviço de saúde na segunda-feira, ela consiga atender aqueles 6 pacientes e eu não tenha somente 5 e um em casa precisando de atendimento. Aí eu não fui eficiente, eu não fui eficaz. O odontólogo estava lá, com um quantitativo de horas para atender 6 pacientes e só atendeu 5. Então, eu gastei horas daquele profissional, as horas daquele profissional são recursos e deixei uma família sem assistência odontológica. Então, eu, enquanto nível operacional, eu me programei que eu precisava agendar 6 pacientes por dia, certo? Então, deu para entender nível estratégico, nível tático, nível operacional. Trazendo para o exemplo do material de vocês, nós temos o time de futebol. Lá ele traz que o nível estratégico corresponde aos dirigentes, né, os diretores.
Nível tático, o técnico. E o nível operacional, os jogadores de futebol, né? Quem está ali executando. Está aí a pirâmide, né? O nível operacional, ele agrega um quantitativo maior de pessoas, porque é como se fosse a mão de obra, né? Numa escola a gente já trabalharia, o estratégico seriam os diretores, reitoria, nível tático, coordenações de disciplina, coordenações de setores, o operacional, os técnicos administrativos e os professores. Certo? Para quê? Porque o nosso objetivo é a aprovação do aluno, é o desenvolvimento do aluno. Então, no nível operacional, o professor vai lá planejar as suas aulas, né, enquanto é operacional. Nível tático, está lá o coordenador elaborando as reuniões, trabalhando com os professores, trabalhando metas para que os objetivos do nível estratégico, que é a missão do IFP, que são as visões, os valores, sejam alcançados. Está lá, planejamento estratégico, por quê e quando? Quem são? Empresários, presidentes, sócios, diretores. Plano tático, onde e como? Os administradores, gerentes de departamento, coordenador de setores. O operacional é o plano de ação. O que é? Quem vai fazer? O técnico executor. Então, como iremos estabelecer objetivos? Você vai pensar, eu sei o que é o objetivo? Você vai ver que todo mundo sabe estabelecer seus objetivos. São os resultados estabelecidos no presente para serem alcançados em um futuro determinado. Até para atravessar a rua você tem um objetivo. Você está do lado A e quer atravessar para o lado B. Qual é seu objetivo? Chegar ao lado B. Qual vai ser seu planejamento para chegar até o lado B? Olhar para os lados, ou se tiver sinal de trânsito, ver se está fechado e aberto para o pedestre, se tem faixa de pedestres. Então, tem todo um planejamento para se chegar ao final da rua. Chegou ao final da rua, do outro lado da rua, você estabeleceu o seu objetivo, ok, foi acessível, né? Nossos objetivos imediatos, que é esse que eu posso imediatamente atravessar a rua, acessível, eles são alcançáveis, mas podem estar sujeitos a algum tipo de incerteza futura. Por exemplo, eu preciso chegar a outra cidade, certo? Eu tenho um ônibus, eu tenho carro, certo? É acessível, mas eu tenho que me sujeitar a outros fatores, né? Tem uma incerteza. E o imaginável, são alcançáveis, mas totalmente sujeitos às incertezas que podem ocorrer na caminhada rumo ao tempo futuro, onde eles possam ser alcançados. Por exemplo, eu quero chegar do outro lado da rua, porque pode passar um ônibus que vai para a cidade que eu quero. Mas eu não sei se o ônibus vai passar naquele horário, eu não sei se é dia do ônibus ir para aquela cidade, então eu posso imaginar. Eu creio que vi alguma vez o ônibus que vai para Oeiras, que vai para Piripiri, passando naquele ponto. Eu imaginei. Acessível? É, mas é imaginário. Pode ou não ser alcançado. O desdobramento dos objetivos. De maior para menor, vão diminuindo o desdobramento. Está lá. Objetivos organizacionais. O estabelecimento dos objetivos da organização. A cúpula, né, eu digo, qual é o objetivo da minha organização? Ao final de 10 anos, eu ser a potência em vendas de leite e derivados, certo? Quais são as políticas? Colocação dos objetivos como os guias para a ação. Eu vou estabelecer o objetivo dentro de cada área. Se é com fornecedores, se é com minha clientela, se vai ser com o meu colaborador ou se vai ser com a minha linha de execução, meu chão de fábrica. Diretrizes, linhas mestras e genéricas para a ação. Vou intitulando e qual é a minha diretriz? Chegar ao final de um ano com o meu leite, que era classificação D, como A, melhorando a qualidade, né? Levando essa diretriz. Metas, alvos a atingir a curto prazo em cada órgão.
Digo a curto prazo, daqui a 15 dias eu quero estar fazendo iogurte de morango. Então, dentro da minha empresa, eu vou elaborando e fazendo, porque eu disse que há 10 anos eu quero ser referência em leite e derivados. Então, já tenho que começar de hoje. Então, há 15 dias eu já tenho que colocar o meu primeiro produto no mercado, iogurte de morango. E, a partir de então, eu ir trabalhando com a clientela, o nome do meu produto, a minha grade de produto, meus clientes, meus fornecedores, meus colaboradores. E pretendendo, se eu quero ser referência, eu vou ter que ter filiais, certo? Então, vocês vão vendo que o planejamento dentro da empresa, ele é bem amplo e vai precisar realmente de várias cabeças pensando. E não é diferente na administração pública, não é diferente no serviço de saúde. Só é eficaz lá na ponta que o meu paciente seja atendido, que seja resolvido o problema dele. Se eu não conseguir atender nesse posto de saúde, ele veio para um eletrocardiograma, no meu posto não faz, mas eu sei para onde encaminhá-lo e ele com certeza terá a vaga. Então, é uma cadeia também que desce do maior para o menor. Programas, atividades necessárias para cada meta. Vamos trazer agora para a saúde novamente. Programa saúde do adolescente. Eu quero trabalhar com aquele quantitativo de alunos na minha escola. Então, eu venho e faço um programa voltado para aquele. Programa saúde do homem, programa saúde da mulher. Então, são núcleos isolados em que eu vou administrando separadamente, para que no todo eu consiga atender a meta que é saúde e bem-estar de todos. Procedimentos, modos e execução de cada programa. Qual seria o procedimento, então, de eu pesar o meu adolescente? Primeiro, eu vou solicitar que ele tire os calçados, vou solicitar em segundo que ele suba em cima da balança. Então, esse é o procedimento de pesagem do adolescente, certo? Dentro de um programa eu tenho o procedimento. Método, plano de ação para a execução de tarefas. Qual vai ser o meu método que eu vou trazer ele para esse procedimento? Eu vou marcar o dia dele ter que vir se pesar, eu deixo a agenda aberta, o adolescente ele vai chegando no setor de saúde, se ele não estiver em horário de aula, ele já vai poder fazer a sua pesagem. E as normas, regras para cada procedimento. Não, nós só vamos atender contraturno. Então, o aluno volta para a sala de aula e quando terminar a sua aula, ele volta para o setor de saúde. Da mesma forma, a norma para fazer o exame citológico, prevenção de câncer do colo do útero. Eu digo que as normas eu vou atender pacientes essa semana de 25 a 35 anos, meu público-alvo naquela semana. Eu estabeleço normas que eu possa atingir para ter uma eficácia, uma eficiência melhor. Princípios recomendáveis para o estabelecimento e alcance de objetivos. Temos que ter uma comunicação total, temos que ter uma coerência vertical e a coerência horizontal. Eu saber me dirigir tanto aos meus superiores quanto aos meus colegas de trabalho. Não somente saber se relacionar bem com os colegas de trabalho e ficar um pouco hostil com os colegas, né, superiores. Tá aí. Estabelecemos a visão e a missão do negócio. Depois, estabelecemos como é o meu ambiente externo. Eu tenho oportunidades, mais ameaças, vou moldando. No meu ambiente interno, quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? A partir de então, formulo metas e objetivos, formulo a estratégia, implemento e o feedback e controle é quando eu vou avaliando. E será que isso está dando certo? Será que eu não poderia produzir mais? Será que em 4 horas de atendimento, essa odontóloga não poderia atender 8 pacientes? Se eu fizer com que cada um chegasse no horário, marcasse de você não pode atrasar, certo? Então, a gente sempre vai ter que ter esse feedback para saber se o controle está sendo eficaz. Ou 6 está passando. Será que só 4 não resolveria, não ficaria melhor? Ou então 4 pela manhã e 4 à tarde? Então, a gente sempre vai ter que fazer essa avaliação se o nosso planejamento é o melhor para o estabelecimento daquele objetivo. Tá aí.
Quando a gente fala em visão, né, tá aí o 4 empresas, Demilo, ser o maior distribuidor de lingerie do Brasil, Boticário, conectar as pessoas ideais de beleza, sendo a marca preferida, com rentabilidade e crescimento acima do mercado. Das lojas Renner, encantar todos e a nossa realização. Do HSBC, ser o melhor grupo financeiro do Brasil em geração de valor para clientes, acionistas e colaboradores. Então, você já imagina, visão é algo no futuro. Qual é a minha visão enquanto profissional? Ser um professor em referência em videoaulas, certo? Então, você vai imaginar o que você vai ter com prospecção no seu futuro. Análise da matriz SWOT, né, ou FOFA. FOFA para nós que estamos aqui no Brasil. Tá aí. Primeiro nós vamos trabalhar os fatores positivos, externos e internos, e os fatores negativos, externos e internos. Quais são o nosso fator positivo interno? É a nossa força. Qual é o fator positivo externo? A nossa oportunidade. Enquanto pessoa, eu sou determinada. Você pode colocar aí, elencar como um fator positivo interno. Qual o fator externo? Qual a oportunidade que pode acontecer? Vai haver o concurso para a minha área e somente tem uma vaga e somente eu tenho aquelas referências. Então, eu tenho a força de determinação que eu posso estudar para vir aprovada na oportunidade que seria o concurso. Fraquezas. O ponto negativo, interno. Vamos imaginar, muitas vezes eu fico triste e paro de estudar. Já é um ponto negativo, só que diz respeito a mim. Qual a ameaça do externo? Aparecer outro concorrente que tem as mesmas qualificações que eu, mas vai fazer o concurso também. Então, externo eu não tenho como gerenciar de um total. Eu tenho como prever, eu tenho como driblar. Eu posso gerenciar como essa minha ameaça de ter outro concorrente? Aumentando a minha força interna, aumentando a minha determinação. Como é que eu posso diminuir a minha perspectiva de um futuro aprovado no concurso? Se eu deixar a ameaça externa, né, se eu me deixar vencer pela preocupação do oponente, ou se eu me deixar vencer pela minha fraqueza interna. Tá aí. Então, na nossa empresa, no nosso ambiente de trabalho não é diferente, né? Nós vamos ter o que for interno e nós vamos ter o externo. Variáveis sociais, variáveis democráticas, variáveis tecnológicas, variáveis legais, externo que pode mudar na nosso ambiente de saúde, de trabalho. Uma lei, uma normativa, que hoje eu vou fazer assistência para pacientes acima de 40 anos, no prevenção do câncer de próstata. Vamos falar agora de saúde do homem. Ótimo, eu estou trabalhando muito bem com todos os meus pacientes acima de 40 anos. Uma variável externa, mudou o programa. O programa agora diz que é acima de 50 anos. Então, eu não tinha como gerenciar esse fator, certo? Além do que eu possa trabalhar externamente, variável econômica, como nós estamos trabalhando agora, contenção de gastos, o dinheiro público está diminuindo, então eu tive que reduzir o quantitativo de pacientes que vão ser atendidos naquele dia pela odontóloga. Eu não vou mais atender 6, eu só tenho material para atender 4 pacientes, certo? Então, são variáveis. A missão, ela deixa bem claro quais são as áreas mais relevantes para a empresa, né? Tem que ser compreendida por todos os colaboradores. Então, é interessante que no primeiro dia de trabalho você já sabe qual é a sua missão, porque vai servir de como orientação, né, no seu trabalho. Vamos lá, agora o planejamento tático. Deriva das orientações que o meu estrategista, né, que o meu diretor, o meu presidente me articulou. Tem um objetivo instrumentalizador a médio e curto prazo. No operacional, como eu já expliquei, é a questão dos executores,
da técnica, né? As tarefas rotineiras, foco no curto prazo, definições de objetivos e resultados bem específicos. Tá aí as sugestões de filme, né, que trabalha bem essa questão do planejamento, O Homem que Mudou o Jogo, De Pernas pro Ar, que é para quem gosta de comédia também é comédia, esse. Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme e O Discurso do Rei. Muito obrigada, esse foi o nosso primeiro momento, eu espero que tenha atendido e aguardo vocês na aula presencial.